Fala uma coisa pra vocês. Não tem nada melhor pro Vascão sair da crise que dar um sapeca iaiá na mulambada. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão, hoje tem clássico. Pois é, hoje às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai no Maracanã enfrentar o Flamengo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que poderia ser bem mais tranquilo pro Vasco, né? Se é que dá pra gente dizer que um Vasco e Flamengo é tranquilo. Mas poderia ser mais tranquilo, por que eu digo isso? Porque o jogo de hoje, se a gente for analisar aí friamente a tabela do campeonato, é aqueles jogos em que o Vasco pode perder, né? Afinal de contas, nós vamos estar jogando fora, porque apesar de jogar no Maracanã, vamos jogar com 90% dos ingressos sendo vendidos para os flamenguistas, então o estádio, a grande maioria vai ser deles, né? A gente vai enfrentar um adversário difícil, que pelo investimento e pelos jogadores que tem, pode ser colocado como um dos pretendentes ao título, né? Então, é aquele jogo em que o Vasco tem que ir como franco atirador, tentando arrancar um empate, quem sabe, se der sorte, uma vitória, mas sabendo que a derrota é um resultado possível também. Eu sei que esse apelo à racionalidade nunca vai funcionar muito bem num Vasco e Flamengo, a torcida nunca vai aceitar que o Vasco possa perder do Flamengo. Mas, se a gente tivesse vindo aí numa boa campanha no Campeonato Brasileiro, tivesse vindo de bons resultados, com o time melhorando, seria mais fácil de aceitar, pelo menos. Diante da atual situação do Vasco, isso se complica muito mais, porque a gente acabou de perder um jogo pro Vitória. Se eu digo aqui que o jogo contra o Flamengo é um jogo que o Vasco pode perder, o jogo contra o Vitória, no final de semana passado, era um jogo que a gente tinha que ganhar, e a gente perdeu. Então temos que recuperar esses pontos em algum momento do campeonato. Hoje poderia ser uma bela oportunidade. Mas mais do que isso, o problema é que a gente perdeu para o Vitória em casa na semana passada. Antes disso, tomamos uma goleada do Bahia pela Copa do Brasil na quarta-feira. Teve a vitória contra o América Mineiro, que deu uma aliviada, é verdade, mas antes disso ainda, a gente vem de goleadas contra o Cruzeiro, contra o Racing, pela Copa Libertadores. Então é um clima que vem sendo construído, que vai deixando a situação do Vasco muito complicada, né? Muito complicada. E uma derrota hoje para um rival que nem o Flamengo, né? Esse campeonato à parte, que nem diria o ex-presidente, só vai botar mais água na fervura. O Vasco e Flamengo, na verdade, é assim, pela animosidade que desperta na torcida, né? Pela tensão que essa rivalidade ela acende nos torcedores, esse é um jogo que hoje e sempre vai poder levar o time do Vasco para o céu ou para o inferno. Uma vitória do Vasco hoje vai dar uma grande amenizada na crise, até porque a gente volta a ficar bem na tabela, a gente cola no Flamengo ali na tabela, fica lá no alto, ganha do rival, aí de repente tudo toma uma nova perspectiva de que as coisas vão se acertar, de que tudo vai dar certo. Tem esse efeito muito positivo. Por outro lado, se a gente perde mais uma vez, e dessa vez para o Flamengo, a tensão ali no vestiário, nas arquibancadas, tende a aumentar exponencialmente também. Isso é problemático para o Vasco e é mais problemático ainda para o Zé Ricardo, né? Que já está aí com a cabeça a prêmio para muitos torcedores. A galera já está querendo ver ele pelas costas aí. Uma derrota hoje pode tornar a situação dele insustentável. Por mais que eu não veja o Campelo muito afim de demitir o Zé Ricardo, né? Ele está com outros problemas para se preocupar, né, no momento, a situação pode ficar insustentável e ele pode não ter outra alternativa. Ou o próprio Zé Ricardo pode resolver pedir demissão, né? Se ele perceber que perdeu o grupo por um motivo ou por outro. Ainda mais se a gente considerar, né, a imprensa, mais uma vez, aproveitou a semana anterior ao Clássico para soltar aquelas noticiazinhas que ajudam a conturbar o ambiente, né? Teve uma que deu muito rebuliço durante a semana, que foi o Paulinho dizendo que poderia jogar pelo Flamengo. Eu acho que houve um certo exagero
da torcida vascaína aí, admito. Repórter perguntou até meio na maldade ali, e o Paulinho foi infantil de responder, até eu diria, que jogaria pelo Flamengo. Ele respondeu, na minha opinião, para não fechar uma porta, né? A verdade é essa, mas não precisava. A verdade é que não precisava dizer, porque o Paulinho, gente, está indo para a Europa agora, e ele tem tudo para fazer uma carreira sólida lá, ficar 10, 12, 15 anos na Europa. Quando ele resolver voltar para o Brasil, se é que um dia ele vai resolver fazer isso, quem vai saber para onde que ele vai parar? Se ele vai para o Vasco, se ele vai para o Flamengo, se ele vai para o Corinthians. E mesmo que ele vá ou deixe de ir, quem é que vai lembrar da declaração que ele deu 15 anos antes, que ele ia jogar ou que não ia? Então, assim, é uma grande besteira essa discussão, né? Ele poderia ter dito que não ia jogar pelo Flamengo? Poderia, seria melhor para ele. Ia fazer uma moral com a torcida do Vasco e não ia deixar de perder moral com a torcida do Flamengo, porque, que nem eu disse, daqui a 15 anos ele voltasse e decidisse ir pro Flamengo, ninguém ia ficar questionando, 15 anos atrás você falou que não ia. Então, deu uma escorregada ali, mas francamente, né, quem dera o maior problema do Vasco fosse ser declaração de jogador falando que vai jogar no Flamengo. A gente tem problemas muito mais graves para se preocupar, mas enfim, até porque a torcida compra mesmo essas provocações, não deixa de ser mais um elemento para desestabilizar aí o clima antes da partida. E principalmente, saiu agora, mas no final da semana, a notícia de que o Corinthians pode perder seu técnico e por conta disso eles estariam interessados no Zé Ricardo. Isso eu acho uma notícia que pode ser mais prejudicial a curto prazo, por quê? Se o Vasco perde hoje, se o Vasco não consegue vencer hoje, com certeza isso vai ser mais uma camada de reclamação que o pessoal vai ter contra o Zé Ricardo, vai falar que ele fez de propósito, que isso é ele forçando demissão para poder ir para o Corinthians. Por mais que a gente saiba que isso tem poucas chances de acontecer, porque se ele fosse desse tipo, ele já teria saído para o Santos, ele já teria saído para os Emirados Árabes. Não parece ser o tipo de postura do Zé Ricardo. Quando a porca aperta, a gente sabe que espana para todo lado e com certeza esse vai ser um argumento que a gente vai ver pipocando nas redes sociais aí. Então a derrota hoje, ou até mesmo o empate, vai deixar o clima muito difícil para o Zé Ricardo. Eu acho que ele tem a consciência disso. Ele teve a sorte de ter uma semana aí para preparar o time especialmente para esse jogo. Enquanto o Flamengo jogou pela Libertadores no meio da semana, a gente teve a semana inteira só para pensar nesse jogo. O Zé Ricardo conhece o Flamengo, né? Treinava esse time aí antes de vir para o Vasco. Então vamos esperar que ele tire coelhos da cartola para tentar surpreender o Flamengo hoje. Porque se em condições normais de temperatura e pressão um empate não seria nem visto com maus olhos, eu acho que diante de tudo isso que a gente comentou aqui, eu acho que hoje só a vitória vai trazer um pouco de paz para o Zé Ricardo e para o elenco vascaíno. E como é que o Zé Ricardo pretende então montar o time para esse desafio aí? A gente não sabe qual vai ser a escalação do Vasco, né? Treinou a semana inteira, treinou várias formações, mas muito provavelmente, segundo a imprensa, o Vasco vem de Martin Silva no gol, nosso capitão. Na lateral direita, Rafael Galhardo parece que assumiu de vez a posição ali. A zaga deve ser a nova zaga titular do Vasco aí, né? O Wesley e o Breno. E na lateral esquerda, a gente continua com o Henrique, pelo menos até o Ramon voltar. Do meio para frente, devemos ter novidades aí. O De Sábato vai ser nosso primeiro volante, mas o Wellington deve recuperar sua vaga de segundo volante. Do meio para frente, a gente deve ver aí com o Pikachu, o Wagner e o Thiago Galhardo. E na frente, completando o time, Andrés Rios jogando de centroavante. A volta do Wellington para o time era bem previsível. Ele tentou o Bruno Silva ali, não funcionou. O próprio De Sábato está jogando muito mal. O Bruno Consendei não tem a confiança do Zé Ricardo, né? A gente sabe essa questão aí do Zé Ricardo com os jovens. Ele não tem muita confiança na molecada. Então ele vai voltar com o Wellington mesmo. Vai aproveitar que está jogando fora de São Januário, onde o Wellington seria terrivelmente vaiado, para dar mais uma chance pro queridinho dele aí. Vamos ver se o Wellington agarra essa possibilidade, faz uma boa partida, que nem eu já falei aqui antes, jogo contra o Flamengo, salva ou destrói reputações. O Wellington, se fizer uma partida grande hoje, pode também, é outro que pode ganhar uma folga da galera aí. Se jogar mal, que nem tem jogado toda essa temporada, aí, amigo, vai ficar muito difícil de manter ele no time. Na frente também,
Com a recuperação do Thiago Galhardo, ele volta para o time. O Caio Monteiro, que não aproveitou bem as suas chances, né? Não atuou bem nas últimas partidas, volta para o banco. Acho que nem deve entrar hoje, porque o Kelvin, que chegou a ser especulado como titular, talvez até apareça de titular aí hoje, né? A gente não sabe, mas se não aparecer, vai entrar no segundo tempo com certeza. E o Iago Pikachu fez uma grande partida contra o Vitória, foi o nosso melhor jogador contra o Vitória, jogando mais à frente, ganhou aquela posição ali também. Eu, na verdade, acho que essa formação da frente aí, com Thiago Galhardo, Wagner, André Rios e Pikachu, peca um pouco em velocidade. A gente, para tentar puxar um contra-ataque, caso o Flamengo venha para cima, vai ter dificuldade. Nesse sentido, era melhor ter o Kelvin ali. Eu tiraria o Wagner e colocaria o Kelvin no lugar. Talvez isso aconteça, né? Talvez isso aconteça. Por outro lado, é uma formação aí que vai deixar o Vasco mais compacto, né? Todos os jogadores de frente, tanto o Wagner, quanto o Thiago Galhardo, quanto o Pikachu, quanto o André Rios, também são bons marcadores, também voltam para recompor o meio. Caso o Zé Ricardo vá com esse time mesmo, com certeza a expectativa dele é de embolar o meio campo ali, fechar o Vasco ali atrás e tentar segurar o Flamengo, que é a tática que ele vem tentando nas últimas partidas, né? Ele começa com um time mais retrancado no primeiro tempo, tenta segurar o resultado, para depois, no segundo tempo, conforme for, ir soltando um pouco mais o time. É uma tática que não tem funcionado muito, que nem a gente pode ver pelos nossos resultados, mas que, pelo visto, ele vai insistir. Eu, particularmente, não acho que não é o meu time dos sonhos, com certeza, mas eu acho também que não tem muito para onde recorrer, né? Se não fosse a molecada aí, mas que isso é um outro tópico que a gente deve abordar num vídeo no futuro aí, tirando a molecada, que ele não aproveita, é difícil de até pensar em soluções, né? Bruno Silva ou Wellington, Henrique ou Fabrício, Paulão ou Erley, sabe? São questões assim, no final, parece que sempre o melhor é quem está no banco. Então, assim, é o problema desse elenco limitado do Vasco, não é mesmo? Apesar disso, eu acredito que o time vai entrar com muita garra, eu acredito que o Zé Ricardo quer se manter nesse cargo, então ele vai também forçar os jogadores, tentar motivar, vai mostrar, vai falar como se precisasse, como uma vitória hoje consegue mudar o clima em São Januário e puxar a torcida de volta para apoiar o time. Eu acho que o Vasco vai se basear muito nisso. Clássico é sempre um jogo mais truncado, é sempre um jogo mais brigado, onde os árbitros normalmente, até para não deixar descambar, né, esse medo de deixar descambar para violência, apitam todas as faltas, trancam bem o jogo e tudo isso dá uma nivelada na partida. O Flamengo tem um time talentoso, mas ainda não se encontrou no campeonato também, né? Não vem fazendo grandes atuações. O jogo vai ser truncado, vai ser nervoso. Isso também equilibra as atuações. Então acho que vai ser um jogo bem disputado. A gente tem visto flamenguistas confiantes, achando que vão ver uma goleada do time deles hoje. Eu não acredito nisso não. O Vasco pode até perder, mas eu não acredito que perca de goleada não. E não vou ficar nem um pouco surpreso se a gente conseguir até mesmo uma vitória hoje. Não vou ficar surpreso também não, porque eles tremem, né? Que nem diz o bordão, eles tremem. A gente pode conseguir sair com uma vitória sim. Apesar disso, a minha aposta aqui vai ser mais segura. Clássico carioca, não só quando joga o Vasco, quando joga os outros entre si também. Ainda mais no Campeonato Brasileiro, 80% das vezes é empate. Pode ver aí, 80% das vezes é empate. Então acho que hoje não vai ser diferente. Vou apostar no empate aí em 2-2. O Pikachu vai deixar o dele hoje e o Kelvin vai fazer o segundo. E a gente vai voltar com um pontinho para casa aí. Não é o ideal, né? O ideal é sempre a vitória, mas não é um resultado de se lamentar. Beleza, galera? Digam nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, a expectativa de vocês. Acham que dá para ganhar? Um empate é um bom resultado? Ah, não vou nem ver o jogo porque esse time aí não tem a menor chance. Digam aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, depois do jogo tem vídeo aqui no canal para a gente comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.